vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é o capítulo 5 do livro de Êxodo. Amém? Então, eu quero que você já abra aí a sua Bíblia. Eu acho que vai ser uma aula mais tranquila. A aula passada foi um pouco mais pesada. E normal, tem texto que vai exigir um pouco mais de coisas. Falamos de tanta coisa semana passada, que depois eu fui. Eu vou para casa, aí eu lembro tudo que eu tenho que lembrar de tudo que eu falei, ou eu vou pro YouTube, pro Facebook, pro Instagram, eu revejo tudo que eu falei. Eu faço isso, quando eu prego, quando eu dou aula, durante a semana. Para ver se eu falei tudo que eu tinha que falar, se eu falei besteira, enfim. E eu percebi, obrigado. Semana passada nós falamos muita coisa boa, mas hoje eu acho que vai ser mais tranquilo. Amém? Porque o texto é mais tranquilo também. Abra sua Bíblia, então, Êxodo capítulo 5, versículo 1 ao 23. Eu achei lá, versículo. Ah, tá bom. Ah, beleza. Olha, eu vou ler tudo. E a ideia hoje, o alvo é o capítulo todo, terminar hoje. Vamos tentar, ver se consegue. Vamos tentar. Aí, o que o homem faz planos e o que o Deus vai conduzir é... Pronto, está na mão de Deus. Êxodo, capítulo 5, versículo 1 ao 23. É CNVI, né? É CNVI, né? É, olha lá. Ah, NA, ok, NA, agora eu vi. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó. Diga. Foi aula passada. Não foi? Não, já acabou a aula passada. Nós temos 2 semanas falando do capítulo 4. Semana retrasada, semana passada nós analisamos. Não foi isso? Não foi. Capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram e disseram para o Faraó. Então, Moisés já está com o Faraó agora. Ok? O capítulo 4 é Deus falando para Moisés. Faz isso, faz aquilo. Chega lá, fala isso. Lembra? Agora, chegou o dia. Começou. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Depois, Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe o meu povo ir, para que me celebre o que, meus irmãos? Diga festa. Diga festa. Eu estou com a vozinha muito ruim hoje, muito baixa. Vamos acordar aí, vamos participar. Amém? Também estou, mas engata a segunda direto, pega a terceira e vamos. Deixe o meu povo ir, para que celebre uma festa. Guarda essa palavra. Deus falou para celebrar uma festa no deserto. Vamos lá. Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor? Olha só. Para que eu ouça a sua voz e deixe ir. Deixe Israel ir. Não conheço o Senhor e nem deixarei Israel ir. Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias do deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito, Faraó, disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: o povo da terra já é muito, e vocês querem que ele descanse de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante,
presta atenção, daqui em diante, não forneçam mais a palha para o povo, para fazer tijolos como antes. Que eles mesmos ajuntem para si agora as palhas. Mas exijam deles a mesma quantidade que antes, a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então, os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: assim diz Faraó, não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem a palha aonde puder achar, porque não haverá redução de trabalho para vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam dizendo: terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: próximo, por que não terminaram nem ontem, nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolo como antes? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar para Faraó, dizendo: por que o Senhor nos trata assim? Nós somos seus servos. Já não nos fornecem palha, mas agora dizem: façam tijolos. Eis que os teus servos estão sendo açoitados. Porém, o seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu: vocês são uns desocupados. Faraó, vocês estão desocupados. E é por isso que ele fica dizendo: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão que produzir a mesma quantidade de tijolo agora. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam eles: não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E disseram: que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, diz: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, eles têm maltratado este povo. E tu nada fizeste para livrar o teu povo. Posso ouvir um amém, irmãos? Só até aqui. Só até aqui não. Acabou o capítulo, né? Vamos entender esse texto? Olha, tem muitas coisas, muitos detalhes aqui para nós aprender. Primeiro, capítulo 4, final do capítulo 4, nós falamos aula passada. Faraó sai lá do Monte Sinai, vai lá para a terra para o seu sogro, Midian, vai pedir para Midian: olha, eu tenho uma missão para cumprir, posso ir, porque o Moisés era funcionário. Diga. Moisés. Eu falei o quê? Desculpa. Olha, vai entendendo aí como a Angélica já rápido. Então, o Moisés volta lá para o sogro, pede autorização para ir para o Egito.
porque ele era funcionário do sogro. Então ele pede autorização, tem responsabilidade. E aí ele vai e leva no caminho os seus filhos, 2 filhos, e a esposa. No meio do caminho, Deus aparece para matar Moisés. Não vou, olha, a aula passada foi, nós falamos bastante sobre isso, eu estou resumindo. E aí, do nada, a mulher de Moisés pega uma pedra afiada e corta o balalau do filho, que é a circuncisão. E a mulher fica brava com Moisés. Tu é um homem sanguinário. Fala para ele, bravo. E aí, depois o anjo aparece e fala, pode ir. Aqueles que estão querendo te matar já morreram. Moisés, então, agora, capítulo 5, chega diante de Faraó. Está claro até aqui? Eu sei que eu falo rápido nesses resumos, porque senão a aula não rende. Mas vamos lá. Então, primeiro versículo do capítulo 5. Faraó, então, Moisés finalmente chega diante de Faraó. E Arão vai junto. Lembra que a estratégia é o quê? Moisés pediu para Deus, eu não sei falar, eu não falo muito bem. E Deus falou o que para ele? Leva seu irmão fala. Você fala para ele, e ele fala, Faraó. Foi essa... E Deus diz, Arão vai ser seu profeta. Interessante isso. Pronto. Chegou diante de Faraó. Por algum motivo. E no final do capítulo 4, tem um detalhe. Moisés e Arão chegam lá no Egito e vai avisar o povo. Olha, nós somos os escolhidos. Deus apareceu para nós, para libertar vocês. Aí fez aquele sinal da vara. Lembra? Da mão leprosa. Deus falou, quando você chegar lá, faz sinal. O povo ser convencido. E o que aconteceu no capítulo 4, no final? O povo creu. Chegou Moisés e Arão, os nossos representantes. A Bíblia diz lá no final do capítulo 4 que o povo se prostra, vai adorar a Deus. Ou seja, graças a Deus, chegou a solução. Chegaram aqueles que vão nos salvar. Deus ouviu as nossas orações. Fechou o capítulo 4. Agora o versículo 5, capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram até Faraó e disseram para Faraó. Qual foi a palavra que eles falaram? A primeira frase que eles falaram para Faraó. Assim diz o Senhor. Guarda essa frase. Nós vamos usar ela lá na frente, de forma contrária. Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa. Aqui então é a audiência. De alguma maneira, eles conseguiram uma audiência com o rei. O rei já estava esperando eles. Eles chegam diante do rei, Faraó, no caso, né? E Moisés já vai logo falando, olha, assim diz o Senhor. Quem é o Senhor? É o Yahvé. Já falamos dele aqui. É aquele que ninguém conhece. É o eu sou. De fato, Faraó, ele vai falar isso, eu não conheço, e não conhece mesmo. Vai começar a conhecer. Ele não conhece. Moisés conhecia de Arão quem era o Senhor. Agora, o que eu acho interessante nesse primeiro versículo é que Moisés diz, olha, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa do deserto. Isso aqui é interessante demais. Mais para frente, ele vai falar com o Faraó dizendo, deixe o meu povo ir para sacrificar e adorar no deserto. Lembra disso? A caminho de 3 dias, deixe o povo ir para a gente adorar. Mas aqui ele diz, uma festa. Eu acho essa expressão muito interessante, porque, de fato, nós podemos aprender uma coisa. Cultuar a Deus é sério. Cultuar a Deus é algo que nós precisamos ter mais reverência e cuidado. Mas lembra de uma coisa, o espírito da adoração é o espírito de festa. Amém, irmãos? É o espírito da alegria. É o espírito da expectativa. Então, você vem no culto. O culto é a nossa forma de adorar, é a nossa reunião, é o nosso ajuntamento, é a congregação. Então, presta atenção, irmãos. É um privilégio, é uma festa poder reunir para adorar a Deus. Posso ouvir o amém dos irmãos? Posso ouvir o amém dos irmãos? Amém.
Porque a gente vem para o culto, muitos irmãos vêm como se tivesse ido para o velório. Não é, irmão? Não, pera, deixa eu falar. Então cuidado com isso. Atenção, por que festa? Porque tu vai adorar seu Deus, o seu Criador, aquele que fez tudo por ti, aquele que te chamou. Ele é o nosso Deus e é um privilégio termos um momento, termos uma liberdade no país, porque tem país que não tem liberdade para fazer isso. No Egito, dentro do Egito, não tinha liberdade, tanto que eles tinham que sair. Por que a estratégia é deixa o povo sair para adorar? Porque não podia fazer isso lá dentro. Tinha que ser fora. Lembrando que a adoração do povo hebreu era por sacrifício. Então tinha que matar animal, tinha sangue. Não podia ser lá dentro do Egito. Tinha que ser fora. Não estou entendendo o que eu estou falando. A adoração é uma festa. Amém, irmão? Repete comigo. Eu sei que é horrível falar isso, mas repete. Cultuar a Deus é uma festa. Crie essa expectativa toda vez que você for buscar o Senhor. Não é que é. Eu não estou festa no sentido, não na irreverência. Amém, irmãos? Mas na alegria do coração. Quando você vai para uma festa, você vai como? Vai para uma festa lá. Vou sentar lá, vou ficar quieto. Tu é um antissocial, então. Tu é um. Olha, quando alguém te chama para uma festa, você fala, vai ter uma festa. Aí entra a palavra de domingo. Nós temos que ser como criança. Fala para uma criança que vai ter festa. Fala. Se eu falar para o Otávio Henrique, vai ter festa amanhã, lá na casa da Angélica, meu amigo, a noite vai ser longa. Porque vai ter festa. Hã? Aí deixa na hora, 5 minutos antes. Percebe? A Bíblia diz que nós devemos ser como criança. Nós pregamos isso semana, domingo passado. Deve haver expectativa. Versículo 2, vamos lá. Faraó respondeu. Qual foi a resposta de Faraó? Quem é o Senhor? Para que eu ouça a sua voz e deixa Israel ir. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Irmãos, é direto ao ponto. Já foi assim, patum. Moisés chega e fala, deixa aí, Faraó, não vou deixar. Foi meio que uma trava aqui. Agora, o que eu quero que você perceba nesse versículo? A forma como o Faraó despreza Deus. Ele escarnece Deus. Eu quero que você lê esse versículo como o Faraó cheio de orgulho. Porque ele era o Deus. Aí chega 2 homens, chega Moisés e Arão, dizendo que Deus apareceu para eles. Quem é esse Deus? Eu sou Deus. Percebe? Faraó despreza o Senhor. Faraó escarnece. Quem é? Por que eu devolvi esse Deus? Que Deus? Eu sou Deus. Quem estou doido? É nesse sentido que Faraó tenta responder. E ele fala, eu não conheço. E de fato não conhecia mesmo. Deus só havia aparecido naquele tempo para Moisés. Lembra, irmãos? Irmãos, é um Deus desconhecido mesmo. Naquele tempo antigo, somente os deuses do Egito e dos antigos do povo oriental e antigo, os assumérios, enfim, povos ali, que tinham seus deuses. O Deus Jeová, o Deus de Israel, ele se revelou primeiro em Abraão, faz uma aliança para Abraão. E nesse tempo, mas aí passado muito tempo, ele aparece agora para uma pessoa, Moisés. Ninguém conhecia. Deus está apresentando, ele fala, eu não conheço esse Deus. Versículo 3. Eles prosseguiram. Eles quem? Moisés e Arão. O Deus dos hebreus, aí ele vai explicar. Não, Faraó, não é os seus deuses. É o Deus dos hebreus. Veio ao nosso ponto. Portanto, deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, para evitar que Ele venha sobre nós com pestes e
espada. Ou seja, Moisés e Arão estão insistindo. Faraó já falou, não vou deixar. Eles insistem, mas um pouco óbvio é o seguinte, eu acho que ele entendeu o Faraó. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Não é qualquer Deus, é o Deus dos hebreus. Nosso Deus apareceu para nós, falou com a gente e disse para a gente sair daqui, andar 3 dias no deserto, parar no Monte Sinai, aqui não está escrito o Monte Sinai, mas nós já vimos isso antes, e adorar e oferecer sacrifício. E ele fala, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou espada. Verso 4. Então, o rei do Egito disse, Moisés e Arão, agora presta atenção, a história vai ficando um pouco mais interessante. Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao? O que está acontecendo aqui? Vamos entender uma coisa aqui. O que o Faraó está dizendo aqui, na verdade, Moisés e Arão estão com outras intenções. Bem, no final do capítulo 4, que provavelmente dá a entender aqui o que aconteceu. Moisés chega para o povo, apresenta o plano, e eu disse o quê? Que o povo, chegou Moisés, chegou o nosso libertador, a Bíblia diz que eles se prostram, que eles adoram. Dá a entender por essa fala de Faraó, que aí os israelitas, os hebreus, pararam de trabalhar. É como se estivesse começando uma revolução aqui. É como se tivesse agora um povo, pronto, é agora. Moisés vai lá amanhã, vai falar com o Faraó, Deus é um poderoso, falou que vai soltar a gente, para que nós vamos trabalhar? Vamos esperar até o dia chegar e vamos sair correndo todo mundo. Percebe? O que o Faraó está percebendo aqui, por isso ele fala, volte para o trabalho, porque eles estavam parando de trabalhar, o povo estava parando de trabalhar. E aí o que dá a entender é que o Faraó percebe isso e fica bravo. Nós vamos ver agora como ele vai ficar bravo. Não simplesmente por liberar o povo, mas porque ele sente que está perdendo a mão de obra, de trabalho dele. Então, Faraó diz, não vai sair. Ele está alegando aqui, vocês estão com outras intenções. Olha aqui. Então o rei do Egito disse, Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o que, meus irmãos? O povo das suas? Então ele está dizendo assim, Moisés e Arão, vocês estão atrapalhando. Vocês chegaram aqui e estão tirando serviço, tirando o pessoal de trabalho. Pode trabalhar, rapaz. Volte ao trabalho. Versículo 5. E Faraó também disse, olha, o povo da terra já é muito. E vocês ainda querem que eles descansem das suas tarefas? Continua falando. Esse aqui, ó, o povo da terra, pode ser 2 sentidos de interpretação. Quem é esse povo da terra? Quem que é? Pode ser uma opção, o Davi estava dizendo ali, é o próprio israelita, o próprio os hebreus. Então, o povo da terra, os hebreus, já são muitos. E agora vai descansar? Como é que vocês vão comer? Como é que vocês vão sobreviver? Entendeu? Esse versículo? Se for olhar, o povo da terra são os hebreus, Faraó está querendo dizer o seguinte, olha, vocês não são pouca gente não, quem vai sustentar vocês? Eu não vou dar comida para vocês não, vocês vão parar de trabalhar, vocês querem descansar? Mas também pode ser o povo do Egito. O povo da terra aqui também pode ser interpretado. Porque não está claro o texto, tá bem? Mas eu vou mostrar que as duas formas, independente de qual você gostar mais, vai chegar no mesmo objetivo. Então, esse povo da terra aqui pode ser o próprio povo do Egito. Então a gente fala, os egípcios eram muitos e os hebreus trabalhavam para quem?
os egípcios. Então o faraó está dizendo, não, peraí, eu tenho um povo grande aqui. Quem vai sustentar? Quem vai trabalhar para nós? Quem vai servir a gente? Irmãos, os hebreus trabalhavam na construção civil, nós vamos ver isso aqui, os tijolos. Trabalhavam na lavoura também. Trabalhavam também, tem outra função aqui que eu já não eu escrevi em algum lugar aqui. Praticamente o povo hebreu era muito mesmo. Eles trabalhavam em muitas áreas. Então o faraó diz o seguinte, ei, tem muita gente, e aí eu vou perder esse tanto de trabalhador? Como assim? Vocês vão parar de trabalhar? Que conversa fiada é essa? E vocês dois são culpados. A coisa começou a ficar séria. Amém, irmãos? Está claro até aqui? Alguma dúvida? Perguntas? Não? Tá bom. Vou continuar então o texto. Versículo 6. Irmãos, prestem atenção aqui. Vai construindo uma lógica aqui. Vença o cansaço, vença a distração e o sono. Amém? Que eu estou vendo aqui por alto aqui. Eu estou sentindo isso aqui. Mas vamos vencer. Sou profeta não, mas dá para sentir algumas coisas aqui. Mas veja bem, até agora, versículo 5, Faraó está negando. Não vou soltar. Vocês vão trabalhar. Seus bandos de vagabundo. Eu imagino o Faraó palavreado. Eu imagino o Faraó ruim. E nós vamos ver isso. Olha no verso 6. O caldo vai entornar. O brasileiro fala assim, não sei como é que vocês... A coisa vai piorar. Vai ficar pior. Versículo 6. Naquele mesmo dia, não esperou nem uma semana, nem um dia após, nem uma hora. Naquele mesmo dia, Faraó, presta atenção, deu uma ordem para os feitores do povo e aos seus capatazes. Então você tem os feitores, que são funcionários do Egito, são egípcios, que ficou ali, o gerente. E tem os capatazes, que eram hebreus, que trabalhavam junto com os feitores para ajudar na obra da administração. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo... Próximo, pastor. Daqui em diante, a partir de agora, presta atenção, não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos agora ajuntem para si palhas. Vou continuar a leitura e aí eu explico tudo. Versículo 8. Próximo. Mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminui a cota. Eles estão desocupados. E por isso ficam gritando, vamos e sacrifiquemos o nosso Deus. Versículo 9. Próximo. Imponham mais serviço a esses homens, para que mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Só que aí a gente continua depois. Então, o que Faraó faz? Faraó então percebe que ele está perdendo, que Moisés e Arão está causando ali uma confusão. E vai perder a mão de obra. Ele não quer deixar o povo ir. Qual é a estratégia que ele faz aqui? Vou pôr esse povo para trabalhar. O outro faraó já fez isso antes. Estão lembrados disso? Foi assim que começou a escravidão. Botou pressão, trabalho. Aqui o faraó usa estratégia. Porque, veja bem, a principal tarefa, olha para mim, a principal tarefa dos hebreus era a construção civil. O Egito é conhecido por grandes construções e que tem hebreus escravos nessa história toda. E como é que era feito uma construção naquele tempo? Começava do zero. Então tinha que fazer o tijolo. E como é que era o tijolo da época? Não é igual esse pronto.
que a gente vê moderno, não. Então, eles pegavam argila, que tinha em volta do Nilo, do rio Nilo, argila, colocavam em formas, pegavam essa massa de argila e misturava com palha de milho, porque dava liga. Pegava argila, água, muita palha, botava na forma quadrada e botava no sol para secar, para endurecer. Pensa tijolo por tijolo, a produção. Um faz argila, o outro pega a palha e picota, e no outro mistura, o outro põe na forma, e o outro põe para secar. Era uma produção. Pensa naquelas pirâmides. Pensa nas construções gigantescas sendo feitas à mão. Não tinha tecnologia. Aliás, isso já era uma tecnologia naquele tempo, naquela época. Então começava, era feito dessa forma. E da onde vinham as palhas? O Egito também era muito fértil, tinha muitas plantações, milho, trigo, cevada. As palhas, então quem trabalhava no campo, egípcios também trabalhavam no campo, colhiam os milhos, a cevada, e aquelas palhas caíam no chão e eram levadas para os hebreus. Está claro até aqui? Então eles tinham a mão de obra, eles tinham a palha. Pegava a argila e começava lá o processo de produção. O que o texto está dizendo? O que Faraó fez? Hã? Tinha que produzir a mesma quantidade, mas tinha que ajustar a palha 3 vezes mais. O que Faraó... Aurélio, deixa eu lá dele. O que Faraó fez? Tinha que produzir a mesma quantidade, você não tinha. Você falou que tinha quem colhia a palha, quem fazia isso, eu tinha que fazer tudo e produzir a mesma quantidade. Eles não colhiam a palha. A palha chegava pronta para eles. Agora Faraó vai ver isso. Agora não vou dar palha mais não. Não vai ter palha. Vocês vão atrás. Vão se virar. Vocês vão se virar para conseguir agora, para achar a palha. E aí no versículo 12, pastor Nil, diz o seguinte. Vamos lá. Versículo 12. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar o quê? Estômio. Não é palha. Já não era mais possível pegar palha. Além de não ter a palha, porque não iam trazer a palha, Faraó cortou a palha. Ou diminuiu drasticamente a quantidade de palha. Está escrito. Sei que o cara fez para mim. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Entendeu? Então, veja bem, a coisa está ficando difícil. Ele não está só aumentando o trabalho. Está também. Aumentou e vai aumentar muito. Ele está dificultando o trabalho. Ele está tirando as ferramentas, está tirando a matéria-prima. Para que o povo, então, agora, além de já trabalhar bastante de sol quente, sem parar, eles tinham que agora produzir, eles tinham que dar um jeito de criar. Então, eles saíram por todo o Egito, nas plantações, pegar restolho. O que é o restolho? É o resto. Na hora que o pessoal colhia lá o trigo, a cevada, caía o restolho. Eles tinham que ir lá agora fazer isso, juntar tudo, voltar para a produção e fazer o tijolo para aquele processo que eu te falei. Detalhe, na mesma quantidade. E você concorda comigo que era para diminuir a quantidade de tijolo? Sim ou não? Já, então vamos supor, a cota era 100 tijolos por dia. Com a palha. Agora eles tinham que caçar restolho para fazer a mesma quantidade no mesmo tempo. Na verdade, isso é impossível. O que Faraó está fazendo é algo que ele sabia, vamos ver, ele sabia que era um serviço extra força humana, capacidade humana. Não tinha como aquele povo cumprir com aquilo.
E qual que é a conversa de Faraó? Vocês estão desocupados, vocês são vagabundos, vocês não trabalham, vocês estão trabalhando é pouco. Vocês vêm aqui para falar de adorar a Deus que eu nem conheço. Vocês estão com tempo? Não. Vocês estão com tempo demais? Ô pastor, tem um faraó lá no meu serviço. Hã? É, daí que vem, né? Eu acho que meu patrão é Faraó. É daí que vem essas associações. Então veja, agora, Faraó vai. Ó, vocês são desocupados. Vocês estão com tempo de. Vocês estão com tempo. Agora deixa eu falar. Você vai para a igreja. Ah, você tem tempo demais, velho. Quem já ouviu isso? Quantas pessoas estão de fora vão olhar para nós como desocupados? Não, porque eu tenho um programa na igreja, eu tenho um evento, eu tenho, sei lá, um estudo bíblico, eu tenho culto, vai ter uns... Você tem tempo para ir para a igreja? Você é um desocupado. É Faraó falando. Pode estar entendendo o que eu estou dizendo. É como se o Faraó estivesse falando isso. Agora vamos lá. Nós lemos o versículo 10 até o 12. Deixa eu dar uma outra explicação do que está acontecendo aqui. Eu estou só mostrando o que está acontecendo. Ok? Para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar. Então, porque aqui vai marcar o início do confronto de Deus com o Faraó. Vamos ler o versículo 10 e 12 de novo, para que vocês entendam o que eu quero falar aqui. Versículo 10, pastor. Viu? E eu vou até o 12. Então, os feitores do povo e os seus capatazes foram e falaram para o povo. Veja bem, vou fazer uma mini histórica aqui. O que está acontecendo? Primeiro, Moisés e Arão chegam para Faraó. E Moisés fala, assim diz o Senhor. Faraó fala o quê? Não. Já? É na lata. Aí Moisés insiste, olha, Deus apareceu para nós. O Deus dos Hebreus falou com a gente. É para deixar isso sacrificar no deserto. Senão vai vir praga. Nós lemos isso aqui lá, pô. Aí Faraó, no mesmo dia, aí sai Moisés e Arão. No mesmo dia ele reúne os seus feitores e fala, aumenta o trabalho. Então, atenção, decreto, decisão. Não tem mais palha. Esse povo vai ter que ir atrás de palha e não é para diminuir a cota. É 100 tijolos por dia? Continua 100 tijolos por dia. Ele está decidindo isso com os feitores e os capatazes, é uma reunião. Versículo 10. Então, agora, os feitores do povo e os capatazes foram dar notícia para o povão, para os trabalhadores. Está entendendo? Estou tentando ser bem. Assim diz Faraó. Assim diz Faraó. Não fornecerei mais palha para vocês. Versículo 11. Agora vão vocês mesmos, ajuntem palha, aonde puder achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar da palha. Então, o que está acontecendo aqui? Agora, os capatazes e os feitores vão anunciar para o povo o que o faraó decidiu. Ele começa dizendo o quê? Assim diz. Como é que começou o capítulo? Moisés chega para o povo e fala. Ele chega para Faraó e fala. Assim diz o Senhor. Agora, os pregados de Faraó, em nome de Faraó, vão falar para o povo como? Assim diz Faraó. Perceberam aqui o contraste? Começou o conflito. Assim diz o Senhor ou assim diz o Faraó? Começou. Como é que é? Vou MMA? Você está preparado? Você está preparado? Como é que é a palavra? Já? Não, é. Vai! Gol! Gol! Sei lá como é que é.
É mais ou menos assim. Assim diz o Senhor, mas agora é assim diz Faraó. E agora começa. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Atenção, atenção. Lembra de uma coisa. Porque agora vai começar toda a narrativa de Êxodo vai focar nesse confronto. Faraó, Deus. Deus, Faraó. De um lado você tem, assim diz o Senhor, deixe meu povo ir. Do outro lado você tem, assim diz Faraó, não vou deixar o povo ir. Vai começar aqui agora um grande conflito. Você vai perceber. O grande catástrofe vai começar a acontecer. E vai vir as pragas. Nós vamos começar, o próximo capítulo já é a praga primeiro. E as pragas, interessante, irmãos, elas começam trazendo juízo para a divindade. As pragas do Egito é o juízo de Deus, o juízo sobre os deuses do Egito. Cada praga não é destinada, mas cada praga é focando para contradizer o Deus. Até chegar no último, que é quem? O Faraó. Mas aqui começou. Assim diz o Senhor, assim diz Faraó. Está claro até aqui para os irmãos? Está claro? Versículo 13 e 14. Vamos continuar. É uma história, então tem que ser passo a passo mesmo. Versículo 13 e 14. Os feitores os pressionavam dizendo: termina o trabalho de vocês, a tarefa do dia. Não é? Como quando havia palha. Olha, é a mesma quantidade. Bora. Que moleza é essa, rapaz? Continua, verso 14. E os capatazes dos filhos de Israel, bem, os feitores são funcionários do Egito. Os capatazes estão abaixo dos feitores. Eles eram mandados pelos feitores. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. E os feitores perguntaram aos capatazes: próximo, por que não terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo tijolos como antes? Só até aqui eu já vou continuar. O fato era que Faraó, eu já disse isso, já tinha consciência que o que ele tinha feito era algo impossível, inalcançável. A pressão, a opressão. O que Faraó fez, eu quero que isso fique bem claro, para você ver quem é Faraó. Lembra do coração duro, na aula passada? Lembra do coração? É nesse nível. Mal, ruim. Então, como é que o Faraó tenta aqui agir? Com violência, com força, com pressão, com opressão. Verso 15. Então, os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó. Então veja. Os feitores e os capatazes tiveram uma reunião com o Faraó antes. E o Faraó disse: a partir de agora não tem pago. Aí sai os feitores e capatazes, vai falar com o povo: pessoal, junta aqui mais perto, todo mundo, atenção. A partir de agora vai trabalhar, não vai ter pago mais e vai ter que ter a mesma quantidade. Nesse tempo, os feitores bateram nos capatazes, porque a meta não estava sendo cumprida. Eles não estavam conseguindo atingir a mesma quantidade de tijolo. Aí, os capatazes, precisamos falar com o Faraó. É aqui. Então, os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar. Agora, olha o que eles falam. Preste atenção no que eles falam. Por que o Senhor trata a gente assim? Nós somos seus servos. É hebreu falando. Ah, Faraó, faz isso com a gente não. Nós somos seus servos, nós somos seus escravos. Por que o Senhor está fazendo isso? Verso 16. Já não nos fornecem paga, mas nos dizem: façam tijolos. Eis que os seus servos são açoitados. Porém,
O seu próprio povo é que tem a culpa. Mas Faraó respondeu, próximo. Vocês são, falou para os capatazes, vocês são os desocupados. Ah, rapaz, olha. Imagina a cena comigo. E você não podia fazer nada. É Faraó, meu amigo. Você vai querer enfrentar Faraó? Vocês são desocupados. Vocês estão desocupados. E é por isso que dizem, vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Verso 18. Voltem agora ao trabalho. Vocês não vão receber palha, mas terão que produzir a mesma quantidade de tijolos. Vamos até o 21. Próximo. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Porque, veja bem, eles tentaram ir lá no Faraó. Faraó, nós somos seus servos. Por que você está fazendo isso? O Faraó falou, o quê? Vocês são um bando de desocupados. Os capatazes tinham que agora voltar e dar notícia para o povo. Porque eles tentaram falar com o Faraó. Mas não deu muito certo. Ó, então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Porque diziam eles, não haverá, diziam a eles, não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Próximo. Quando saíram, olha lá, da presença de Faraó, isso aqui eu acho interessante. Então eles estavam lá tentando convencer Faraó. Faraó, por que você está fazendo isso com a gente? Olha, nós estamos sendo açoitados. Nos ajuda. Faraó fala. Aí eles saem da reunião. Quem está lá fora esperando? Os bonitão. Moisés e Arão estão lá de fora. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Pausa, não passa para o próximo. O que você faria? Eu falo entre as pernas. Hã? Seja honesto. Eu falo entre as pernas. O que você faria? O que você faria? Eu virava os olhos. Só virava os olhos. Aí isso é coisa de mulher, né? Mulher vira os olhos. Ficar como molho. Eu acho que fosse eu ia avançar. Vem cá, Moisésinho. Vem cá, Arão. É culpa de vocês. E não chegaram a bater, pelo menos o texto. O texto não diz, mas eles fizeram algo pior. Moisés não ia escrever isso. Hã? Moisés não ia escrever isso. Mas eles fizeram algo pior. Mas eles fizeram algo pior. Olha o que eles fizeram? Próximo. Agora sim. Pastor Nil. E disseram que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. O que está dizendo aqui? Vamos entender esse versículo. Faraó pressionou, sim ou não? Ele não simplesmente disse não, como ele tomou a aposta. Não vou deixar, não vou aumentar o trabalho, não vai ter palha, vocês vão ter que buscar, e vai ter que ter a mesma produção, não vai diminuir. Funcionou. Parece que a pressão que o Faraó fez, deu certo. E os capatazes ficaram doidos. A pressão de Faraó. E aí, deixa eu falar uma coisa que agora me veio aqui na cabeça, eu preciso falar. Ser crente, preste atenção em mim aqui. Ser crente, quando tudo está bem, é fácil, não é? Porque nós vamos aprender a aplicar para nós isso aqui. Nós vamos aprender agora o que está acontecendo. Essa história tem que dar alguma aula para nós. Tem que ensinar algo para nós aqui hoje. Porque bastou uma negativa de Faraó. É só o começo. Você conhece o livro de Êxodo. Você sabe o que vai acontecer. Aqui foi a primeira. Foi o começo.
acontecimento de Faraó. É só o comecinho. O povo já estava desesperado. Bastou uma negativa de Faraó. Lembra no final do capítulo 4? Como é que o povo estava? Aleluia! Glória a Deus! Chegou Moisés, chegou Arão! Vamos adorar a Deus mesmo, vamos reunir. Pega na mão. Aleluia! Todo mundo. Bastou o Faraó dar uma negativa. Acabou o ânimo. Acabou a alegria. Entra o desespero. Entra a raiva. Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos aprender algo aqui hoje. É na pressão, é na crise que o Senhor pode ver quem é fiel, quem não é. Eu estudava isso aqui hoje. Deus falou muito isso no meu coração. É na crise. E o povo de Israel, você vai ver na história, eles estão sempre reclamando, né? Mas não pense que você é melhor que ele, não. Não pense que você é maior que ele. Aprenda uma coisa. É na crise, é na pressão, é quando tudo está difícil. É que nós devemos então mostrar a Deus a nossa fidelidade. Os capatazes chegaram para Faraó e falaram o que para ele? Eles se renderam, somos seus servos. Eles adoraram o Faraó. Há um tempo atrás, um dia atrás, estavam adorando a Deus. Agora, porque estavam sofrendo, Faraó, somos seus servos. Percebe o que eu estou falando? Quem você adora de verdade? Não, eu adoro Jesus. Eu adoro a Deus. É Jeová. Amém. Graças a Deus por isso. Mas e quando a coisa está ruim? E quando vem algo inesperado que você não está esperando? Atenção! Essa reação de Faraó foi inesperada. O povo estava com expectativa. Vai lá, Moisés. Vai lá. Moisés, amanhã então, né? Amanhã é o dia. Vai lá, Moisés. Moisés só diz assim diz o Senhor, Faraó. Não. Já passou por isso? Isso é a mesma coisa que a gente chamar aqueles lambotas. À frente do patrão diz que sim e por trás está a serrar. Sim. Nós precisamos, já falou, nós precisamos ser mais fiéis a Deus. Mesmo quando tudo vai mal. Mesmo quando o Faraó está perseguindo. Posso ouvir um amém? Irmãos? Vou falar um pouco mais sobre isso. Verso 19. Olha o que diz lá, versículo 19. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles, não haverá redução de quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Verso 20 e 21. Nós já lemos, né? O 20 e 21. Já. Tá. Concorda comigo? Vamos lá. Está tudo dando errado? Sim ou não? Sim. Aos olhos humanos? Está tudo dando errado. Qual era a expectativa de Moisés? Ou pelo menos do povo? Deus apareceu. Ele mandou eu ir. Moisés até não quis. Tentou não ir, né? Mas ele foi. A expectativa era chegar lá. E eles iam falar para Faraó. Solta. Faraó ia falar. Tudo bem. Pode ir. A porta está aberta. E o povo ia sair. E Moisés é o cara. Pô. Confia no pai. Essa mangueira brasileira. Confia. Hã? Mas Deus já tinha falado para vocês que iam apresentar. Apesar que Deus já havia dito a Moisés. Mas o povo, não. Sim, você já sabia. O povo tinha uma expectativa. Tá bom, Jeff, eu vou te pegar. Tu vai falar? Falou. Vamos falar do Angélica? Quando Deus já falou com você. Quando Deus já deu sinais. Presta atenção. Estou falando para ela, mas já para todos. Estou brincando com ela. É para todos. Deus, quando a gente, Deus já falou. Nós falamos, amém, Senhor. Eu creio, eu creio. Mas aí parece que começa a dar tudo errado. Já viu isso? Parece que dá tudo errado.
os planos vão para baixo. Deus já falou, mas o que você faz? Eu acho que não vai acontecer não. Eu começo a pensar se será a voz de Deus que eu ouvi. Pois, a dúvida, será que foi Deus mesmo? Isso foi o diabo, está amarrado em nome de Jesus. Aí você começa a duvidar da promessa de Deus. Então aqui é a nossa história. Deus já falou conosco, ó, no mundo tereis o quê? Não, mar de rosas. Não foi isso que está escrito. Tu vai vir para Madeira, olha só, vai ser o doce. Não, vamos pegar o mar agora, vamos pegar ele. Eu acho que Deus vai falar com ele. Saiu lá nos Estados Unidos, tal. Chegou aqui, David. Talvez não, vai dar tudo certo. Eu vou ao trabalho, e o dinheiro vai chover na minha conta, e olha, minha família, o país vai ser. Parece que está dando tudo errado. Aí começa. Isso que você esperava não acontece? Aquela ideia que você tinha. Vem aquele pensamento, será que Deus foi mesmo que mandou para cá? Aí a dúvida. Será que foi Deus? Será que eu não estava emocionado? Será que foi o que eu ouvi? Será? Você está percebendo a história aqui, Antônio? É nós. E a Angélica falou muito bem. Isso porque Deus já tinha falado para Moisés. Você vai lá e ele não vai deixar vocês irem. Deus falou para Moisés. Mas vamos continuar aqui a questão. Porque o verso 22 e 23, eu já estou no final do capítulo já, diz assim: Então veja, o povo começou a reclamar. Mas eu já falei, né, que eles amaldiçoaram. Pera lá, vou voltar um pouquinho aqui. Os capatazes encontram Moisés e Arão, eles falam o quê? Deus julgue você, meu Deus. Em outras palavras, eles estavam amaldiçoando Moisés. Né? É culpa de vocês. O que está acontecendo tudo isso? Vocês chegaram aqui, estava tudo bem. Não estava, né? Mas enfim, estava menos pior. Aí vocês chegaram aqui e fizeram isso tudo. O homem está com raiva, o homem está com ódio. Em outras palavras, vocês deram uma espada. Se o faraó está com alguma intenção, está querendo achar alguma desculpa para matar nós, agora tem. Nós vamos morrer. Agora nós vamos morrer. E começa a detonar Moisés. Imagina você agora no lugar de Moisés. E aí? E aí? Deus falou com você. Você viu a sarça. Lembra da sarça? Você viu? Você teve experiência com Deus. Você falou com Deus. Você ouviu a voz dele. Agora você está diante de um problema. Você nem queria estar lá. Moisés não queria estar lá. Nós já falamos sobre isso. Deus ficou, não, vai lá. Eu estou contigo. Bora, rapaz. Vambora. Eu sou. Aí chegam os caras e falam, culpa sua. Eu imagino que Moisés deve ter ficado desesperado pela conversa que ele vai ter com Deus. O que ele vai falar com Deus? Ele diz, verso 22, Senhor, por que afligiste esse povo? Olha lá. Ó Senhor, por que afligiste esse povo? Quem estava afligindo o povo? Hã? Não. O que está escrito? Hã? Quem está afligindo? Foi Deus ou foi Faraó? Veja bem, veja bem. As perguntas todo mundo com medo de responder. Calma. O Senhor, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Lembra que a grande questão de Moisés era se era ele mesmo ir. Agora, Deus, está vendo? Está vendo? Deus, eu sabia, Deus, ia dar ruim. O problema não é o Senhor, o problema sou eu. Por que o Senhor me enviou outro? Eu falei, envia outro no meu lugar. Talvez. Moisés tinha falado assim, tá vendo? Eu não falei direito. Talvez ter ficado mal. Tá vendo, Deus? Eu disse que eu não falava bem? Verso 23.
verso 23. Pois, desde o momento que eu me apresentei ao faraó, para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo. E tu, olha o que Moisés faz. E tu, Deus, está fazendo nada. Davi, você ia falar alguma coisa? Não, mas isso não é a parte que desanunciar a libertação. Espera. Ah, não é essa parte que desanunciar a libertação. É esta? É essa. É essa. 22 e 23. Pois, mas é a parte que Deus já vai anunciar a libertação do povo. Assim, nós acreditamos. Tá. É porque continua. Tá. O capítulo 6. O capítulo 5 não termina aqui. O início do capítulo 6 é a continuação disso aqui. Não, eu estava dizendo que já Percebi. começa Ele vai falar algo. Mas as pragas começam quase não saem. Tenta entender o que eu vou te falar. Aqui no capítulo, no versículo 22 e 23, Moisés está reclamando com Deus. Deus! No versículo 1 do capítulo 6, Deus vai falar, calma, eu vou libertar. Okay? Por isso está o título assim, Deus está libertando o povo. Diga. Sabe? Não, mais alto, mais alto. Moisés já sabia que o coração de Faraó ia ser endurecido. Certo? Por que é que ele, na sua inteligência, não disse ao povo, olha, vai acontecer isto, mas muito provavelmente o Faraó não vai haver nada para o assunto. Deus não falou para ele falar isso. Deus não falou, ó, vai lá, fala para Faraó deixar o povo, mas avisa o povo que não vai ser de cara, não. E o Faraó obedeceu o que Deus mandou fazer. Vai lá e fala para o povo, eu sou escolhido, Deus ouviu a oração de vocês e ele vai livrar a gente. Essa parte que ele sabia que não seria naquela primeira tentativa, Deus não falou para ele falar. Ok? E tem até um motivo. Deixa eu concluir isso, porque tem até um motivo. Porque aí, irmãos, aprende como que Deus. Boa, Davi, boa. Aprende como que Deus trabalha. É igual o pai e o filho. Você não dá tudo pro seu filho num dia só, numa jogada só. Porque seu filho não vai nem conseguir entender o que ele está ganhando. Deus trabalha com a gente. Hã? Deus queria que os valorizassem a liberdade. Isso aí é para me ouvir também, irmão. Senão eu não consigo ouvir, eu não posso sair daqui. Deus queria que eles valorizassem a libertação. Também. Não podia ser assim, falar todo o plano. Deus é assim conosco. Deus não fala tudo para nós. Seria tão. Fala a verdade. Numa oração de semana, Deus fala tudo. Bruno. Hã? Não ia usar o valor? Pastor Bruno. Ué, ia ser mais. É uma coisa também que a gente tem mania de querer amaciar aquilo que Deus vai fazer, né? Então, assim, essa questão que o Davi falou, às vezes Deus não precisa de explicação. A gente precisa. A gente precisa entender, a gente não consegue entender. Deus não precisa de advogado, às vezes a gente querendo justificar os meios que Deus faz, e Ele não precisa. Ele é Ele. Ele tem o seu modo de trabalhar. E quando a gente vai ver a Bíblia e a nossa vida, é sempre de forma progressiva. É na medida que você consegue entender. É na medida que você está preparado para receber. Antes de receber, Deus tem que tratar algumas coisas. Então, Deus tem seus modos e tinha fazer isso com o povo. Fala, Angélica. Não, você está 30 minutos. Tá com vergonha. Pô, Não, eu estava falando com ele. vamos lá. Mas fale depois se quiser. Então, finalizando o capítulo, o que acontece aqui? Moisés, então, se encontra numa situação complicada mesmo. Ele se volta contra Deus. Sobrou para Deus, né? Sempre assim. Como é que foi lá no Jardim do Éden? Foste a mulher que tu me deste. Aí, primeiro, Deus chega, a mulher fala o quê? Foi a serpente. Aí depois, a serpente fala, não, foi um homem. Aí o homem
Deus chega pro homem e fala, e aí? Aí o homem fala o quê? A serpente fez tudo e mexe, a culpa é sua. É igual aqui. A culpa é sua, Deus. Mas vamos fechar com chave de ouro aqui. Moisés sabia quem estava afligindo o povo. Era Faraó, sim ou não? Quem estava massacrando? Era Faraó. Mas sabia também, agora eu vou responder de fato as suas perguntas. Estou deixando para o final. Que era Deus também. Não deixa de ter Deus na história. Irmão, Deus está por trás de tudo, sim ou não? Isso aqui está falando da soberania de Deus. Isso, olha que interessante. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Isso é teologia pura. Nesses 2 versículos aqui. A soberania de Deus é o quê? Veja bem. Isso aqui é um ponto importantíssimo. Deus está por trás de tudo? Sim ou não, irmão? Irmão, Deus é soberano. Deus está vendo tudo. Deus permite tudo que Ele acha que tem que permitir. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus está por trás de tudo que acontece. Atenção. Até sobre o mal. Amém? Isso é escândalo para vocês? Quer que eu repita? Deus é soberano. Deus está por trás de tudo que acontece, até sobre o mal. Entenda uma coisa. Presta atenção. Todas as coisas ruins que acontecem no mundo, todas as coisas que estão acontecendo, as coisas más, malignas que estão acontecendo no mundo, acontece pela vontade de Deus também. Vou repetir. Presta atenção. Presta atenção. Porque agora eu preciso fechar com esse ponto importantíssimo. Até as coisas ruins que acontecem no mundo. Até mesmo isso. Deus está por trás de tudo que acontece. Todas as coisas ruins que acontecem comigo acontecem pelo querer de Deus. Mas, através da instrumentalidade humana. Por isso eu falei, soberania de Deus e responsabilidade humana. Uma coisa não anula a outra. Você é responsável pelos seus atos. Sim ou não? Sim. Diga amém. Você é responsável pelas suas ações. Não vai botar a culpa no demônio. Não vai botar a culpa em Deus. Amém? Você decidiu errado? Assuma o erro. Fez algo errado? Consequência vai chegar. Não muda isso. Mas, ao mesmo tempo que existe a responsabilidade humana, existe o saber de Deus. A soberania de Deus. Faraó era 100% responsável pelo que estava fazendo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Faraó é 100% responsável por tudo que ele fez. Mas de outro lado, Moisés sabia disso, que Deus também estava agindo, até mesmo na ação maligna de Faraó, Deus está por trás, orquestrando e agindo e movendo em tudo. A responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. Se você sair daqui hoje, vir para sua casa com essa frase, vou ficar muito feliz. A soberania humana. A soberania de Deus. Presta atenção. A responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. Por quê? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Deus é rei sobre tudo e sobre todos. Deus tem o governo em suas mãos. Deus criou esse mundo e é o regedor. Ele rege todas as coisas no universo, criado e incriado. Está nas mãos de Deus. Amém. Mas também existe a sua responsabilidade. As suas escolhas e as suas decisões. Amém por isso. Pastor Nil e o irmão quer falar. É tão assim interessante porque Deus, como que Deus trabalha? Ele poderia muito bem fazer
É as mesmas questões das aulas passadas. Resolver. Nossa, está resolvido. Pode ir, povo, está tudo liberto, não tem mais nada. Só que aí ficava aquele negócio, né? Onde está aquela questão de você crer, de você querer? Exatamente. Né? Como é que você tem aquele negócio de... então é tudo fácil. O pastor mesmo falou, quando Moisés chegou, então a gente não vai mais trabalhar, vamos ficar todo mundo. O faraó descobriu. O faraó falou, estão tudo aí, vagabundando, tudo coisa. Então assim, se Deus chegasse já, pronto, está resolvido, ia criar o quê? Um povo que queria só receber e não fazer mais nada. Cadê o sacrifício? Cadê a devoção? Cadê aquele negócio de você também buscar? Cadê aquele negócio de você crer? Eu creio que vai acontecer. E dentro dentro disso, vai crescendo. O que vai crescendo? A sua fé, você crê, você vai falar, não, fica calmo, você fica calmo, vai fazer o seu serviço, continua trabalhando, é que nem confiando. Estava falando com o irmão ontem, falei, quem sabe se não é Deus que colocou? Tá difícil lá? Tá difícil. Mas Deus sabe todas as coisas. Sabe, Ele está vendo. Ele está vendo. Tá difícil, mas Ele está vendo. Mas Ele não podia... Não, Ele já está dando jeito. Ele está aumentando a sua fé. Ao mesmo tempo, Ele está aumentando a sua fé, fazendo você crer. Quando chegar lá na frente, você vai entender o processo. Então, o povo de Deus precisava passar aquilo, porque ele estava com uma mentalidade escrava. Sim. Eles falaram para Faraó, nós somos teus servos. Exatamente. Então Deus precisava mudar aquilo. É um sacrifício. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas o final, se você permanecer firme e continuar buscando, você vai ver a glória de Deus. Passa por Fernando. Já me perdi o que ia dizer. Microfone. O pastor estava a falar assim, por causa do ser humano. Porque assim, o mundo foi feito pelo homem, não é? O mundo foi feito pelo homem. Por Deus. E o mundo vai ser destruído pelo homem. Aquela parte que você estava a falar aí, ainda assim, e não estava a perceber bem. Diz, o mundo é feito por Deus. É feito do homem, do Adão e a Eva, não é? É feito pelo homem. Mas também, se Deus quer destruir e estar a dar mostras, Deus já está começando a dar mostras do fim do mundo, por exemplo. Está percebendo andando aqui que é chegar? Não falo isso hoje, não. Não, mas acabou de andar assim antes do coisa a falar. Porque assim, se o homem consegue construir o mundo, também o homem vai destruir. Se constrói, destrói. Ok. E é tudo feito pela mão do homem. Como pode ser Deus, como Deus está mostrando agora estes matempos, estas coisas que está a dar. Quem é que faz isto? É Deus, não é? Sim. O que eu estou dizendo também é que Deus está por trás de tudo. Exatamente. Sim. Bom, eu vou encerrar aqui, nós temos a oração. Eu só vou finalizar eu acho que a gente conseguiu finalizar bem esse capítulo, porque tudo isso é para mostrar, Moisés quer mostrar o quê? Que Deus está agindo. Moisés escreve isso aqui para o povo que já está prestes a tomar posse da terra prometida. E ele quer mostrar para aquele povo primeiro, muitas coisas. Primeiro, como o pastor Nil falou muito bem, por que Deus não faz como a gente quer ou na hora que a gente quer? Aqui está a explicação. Moisés está mostrando que existe um tempo para o cumprimento das promessas. Sim ou não? A gente quer na hora. A nossa expectativa é o quê? Orei hoje, passou uma hora, milagre acontece. Mas você sabe, Deus ele vai livrar o povo, sim ou não? Nós já sabemos a história. Mas antes de libertar o povo, precisou passar por um processo de transformação. Aprenda uma coisa, deixa eu dizer para você. Deus ele quer fazer milagre na sua vida. Só que ele vai testar você. Deus testa a gente na nossa fé, no nosso caráter. Deus testa a gente para a gente dar tudo errado. Ei, atenção! Deus testa a gente fazendo inverter tudo que a gente espera. Sabia disso? Não, pastor, está amarrado. Deus não faz isso não. Faz. Irmãos, concorda comigo? Concorda comigo?
frequentemente piora antes de melhorar. Já viu aquela coisa? É só eu começar a orar e jejuar, parece que o diabo se levantou. É só eu começar a posicionar, parece que o negócio, o inferno saiu de lá e veio para minha casa. Já percebeu? Já aconteceu experiência na minha vida, na sua vida. Ou seja, para piorar, antes de melhorar, vai piorar. Isso é um fato. Agora, Deus não é mal por causa disso. Deus usa essas oportunidades. Que as coisas não estão acontecendo como você quer. Para falar com você. Para transformar você. Para testar a sua fé. Testar seu temperamento. Testar sua boca. Está falando demais, está orando pouco. Deus usa essas situações. Não aconteceu, não está acontecendo. É para você continuar. Sabe, o sofrimento faz a gente ficar mais vulnerável na nossa própria força. Mas faz a gente confiar mais na força de Deus. Lembra daquele texto de Paulo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está por trás de tudo. Pastor, não está ruim. Não está acontecendo. Olha para mim aqui, irmãos. Pastor, não está ruim. Não estou gostando. Eu orei, não aconteceu. Pastor Bruno virou minha casa, virou de perna para o ar. Esse é o diabo para você. Vai cooperar para o seu bem. Continua orando. Continua perseverando. Amém? Vamos orar. Vamos encerrar. Vamos orar. Fique em pé onde você está. Em nome de Jesus. Já estou no meu tempo, por isso eu tenho que encerrar agora. Mas eu creio que nós aprendemos bastante hoje. Amém? Fique firme na sua fé. Vamos ter um momento de oração. O pastor Nil vai conduzir aqui para nós. E vamos... Irmãos, desliga aqui. Deus abençoe os irmãos. Viu? Obrigado. Boa noite para vocês.